está sofrendo de algum mal, de alguma enfermidade, tá bom? Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Amém, graças a Deus. Falar de oração é sempre maravilhoso, né, irmãos? E sempre que ia falar dessa palavra de oração, eu me emociono, porque eu já contei aqui uma vez e vou repetir, né, para quem não ouviu, está ouvindo pela primeira vez, e quem já ouviu vai ouvir de novo. Eu tinha uma avó, porque ela já partiu, não tenho mais, né, que era uma mulher de oração. E eu às vezes morei um período da minha vida com ela, e às vezes 4, 5 horas da manhã, aquela senhora de quase 90 anos, ela levantava, batendo as suas pernas, e ela ajoelhava ali perto do sofá, e ela não ficava 10 minutos, irmãos, não ficava 20 minutos, ela ficava 1 hora ali. E ela apresentava a família, e eu ouvia a minha avó orando, e aquilo chamava a minha atenção, porque ela, já com a sua certa idade, mas em momento algum ela deixou de apresentar diante de Deus a família. Ela também pegava pedacinhos de papel, ela não tinha leitura, não sabia ler, não sabia escrever, mas ela escrevia naqueles papelzinhos, riscos, e ali eram os pedidos de oração dela, irmãos. Quantas das vezes ela entregava para alguém, e as pessoas falavam: Dona Maria, mas o que é isso? Ela falava: meu pedido de oração. As pessoas não entendiam, mas Deus entende a sua oração, querido. Deus entende aqueles que clamam, aqueles que buscam, aqueles que têm um coração voltado para a presença do Senhor. O pastor disse uma coisa que chama a atenção, que um intercessor, ele é conhecido no céu, irmãos. Eu acredito que aqui nessa noite nós temos uma igreja que ora, uma igreja que busca, uma igreja que clama ao Senhor, uma igreja que colocou um propósito diante de Deus. E eu quero te trazer uma boa nova do Evangelho para você. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, se abre. Aquele que veio buscar, recebe. Deus nunca vai despedir o seu povo em vão. Deus é tão glorioso, irmãos, porque nós, na nossa incapacidade, nós não entendemos isso que está acontecendo aqui. O mover sobrenatural de Deus, já nos louvores nós sentimos uma atmosfera espiritual neste lugar. Eu não sei se você sentiu, mas eu senti a doce presença do Espírito Santo do meu lado nessa noite. E ele sussurrava no meu ouvido assim: vamos continuar firmes, porque o propósito é grande. Talvez chegamos no dia 19, alguns já pensaram: vai ser mais um ano como o outro. Não, eu te trago uma boa nova, vai ser diferente. Vai ser um ano nomeável diante de Deus, irmãos, como nunca se disse antes. A gente estamos vivendo um período de bonança espiritual na igreja. Não é à toa que nós colocamos ano da multiplicação. Se nós colocamos aqui no quadro e não vivemos isso, se tornamos hipócritas. Mas eu quero crer nessa noite que nós estamos acreditando que essa multiplicação vai acontecer nesse lugar, em âmbito espiritual, em âmbito material. Deus vai abençoar pessoas neste lugar, irmãos. Vai abençoar pessoas para abençoarem outras pessoas. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver do verso 1 até o verso 7. Texto conhecido, maravilhoso. Quando o pastor nos fez o convite, o Espírito Santo falou no meu coração nesse texto. E eu quero compartilhar com os irmãos o que o Espírito Santo colocou no meu coração. 2 Reis, capítulo 4. NVI, irmão, se o irmão puder colocar NVI, para acompanharmos a leitura juntos. Verso 1. Graças a Deus. Vai dizer assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor, que está querendo levar meus filhos como escravos. Eliseu perguntou: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestados vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre na casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que forem se enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. E ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou ao homem de Deus,
que lhe disse: vá, venda o azeite, pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Somente até aí, irmãos. Esse texto, ele é bastante glorioso. É um dos textos que eu não me canso de ler, e todas as vezes que eu leio esse texto, ele me traz como se fosse um filme do que estava acontecendo ali. Ele é bem explicativo por si próprio, porque ele vai citar aqui um dia essa mulher, e ele não vai dizer o nome da mulher, mas ele vai dizer uma condição a qual a mulher tinha, que era a mulher de um dos discípulos dos profetas. Para nós que conhecemos a história que está aqui registrada em 2 Reis, naquele tempo era-se normal terem escolas de profetas. Tanto é que Eliseu, ele tinha ali a sua escola de profetas. Nada mais era que Deus usando um homem para passar à nação o que Deus queria deles e como eles procederiam a partir daqueles ensinamentos bíblicos. É como se fosse hoje um culto de discipulado, ou talvez uma escola bíblica a qual eles se reuniam e estavam todos os dias ali ensinando a palavra divina do Senhor, ensinando como proceder com Deus, ensinando como andar, como conhecer a palavra de Deus e como se portar em certas situações. Mas a Bíblia diz nesse texto que acontece aqui uma fatalidade, o que mostra que mesmo aquela mulher sendo cristã, não, ou servindo a Deus naquela época, porque Cristo não tinha vindo ainda mais, ela tinha o seu conhecimento de Deus, era o seu marido também sendo um discípulo, a fatalidade veio e bateu à sua porta. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, além de ter a fatalidade de perder aquele que provinha tudo que era para dentro do seu lar, porque o tempo mudou, irmãos, as estações se transformaram, mas a Bíblia ainda é uma verdade entre nós, e ela nos ensina algo maravilhoso aqui, que quem tem que ser o provedor de casa é o marido como sacerdote. E isso está escrito aqui, está intitulado, porque ele tomava uma posição de discípulo e homem do Senhor. E a Bíblia vai dizer que isso transparecia naquela família, porque quando aquela mulher olhava para o seu marido, ela via Deus através da vida dele. Me faz relutar algumas coisas, o que nós temos feito, para que as pessoas, ou para que dentro do nosso lar, olhem para nós e vejam Deus em nossa vida. Eu fiquei vendo esse texto e vendo pormenores, que aquela mulher, talvez ela não era discípula como seu marido, mas ela observava para Priscila o que seu marido fazia. Tanto é que a Bíblia vai dizer que no primeiro momento, a qual a fatalidade bate, a qual os problemas vêm à sua porta, a qual as dificuldades chegam na casa daquela mulher, e se não bastasse perder o seu marido, ela ter uma dívida, a qual também perderia os seus filhos, esta mulher, ela toma uma atitude, que iria mudar toda a sua história. Nós estamos debaixo da graça, da presença e do poder de Deus, mas as atitudes que nós tomamos, elas vão mudar a nossa história. Não pense você, que talvez, que somente de estar aqui na casa do Senhor, de ser participantes do culto, seja algo maravilhoso, de fato é, mas para que a sua vida seja transformada, para que você seja usado, para que você seja transformado, é necessário que você tome uma atitude de fé para com Deus nessa noite. Você não pode ficar parado aí, participando do culto, sendo apenas um ouvinte, mas a palavra do Senhor vai dizer para nós sermos participantes da palavra. E essa mulher, ela vai procurar ajuda. Uma outra coisa que eu aprendo, é que quando ela procura ajuda, ela não vai procurar ajuda para quem não pode ajudá-la, pastor. O nosso erro às vezes, é procurar ajuda onde não devemos procurar, é caçar aquilo que nós não perdemos. Dizia meu avô que era coçar sarna para se coçar, e isso é verdade. Quantas vezes nós deixamos de vir procurar diante do Senhor ajuda, para procurar um amigo, e o mais triste é saber que nem todos os amigos são amigos de verdade. Nem todas as pessoas que estão ao seu lado são pessoas que querem ver o seu bem. Às vezes você está rodeado de um grande número de pessoas, mas entre essas pessoas não todas querem ver o seu bem. Mas eu quero te trazer uma notícia boa, que as pessoas que estão aqui nessa noite, elas querem ver o seu bem, elas querem ver você crescer, elas querem ver você multiplicar, porque elas estão na presença do Senhor. E se elas não estiverem vivendo essa verdade, infelizmente, irmãos, não permanece, porque aqui permanece quem está deitado na verdade de Deus. Talvez seja duro dizer isso, mas é a realidade.
A verdade, ela transparece na vida daqueles que vivem a verdade. E essa mulher vivia uma verdade, que dentro da sua casa ela tinha um homem que transparecia a Deus. Eu aprendo com essa mulher uma coisa gloriosa, irmãos, e tento passar para os meus filhos. E quero te ensinar para você, marido. Trate a sua irmã, esposa, como uma princesa, porque os seus filhos verão ela como uma rainha, pastor. Essa semana eu gosto de contar porque é o que eu vivo, e eu conto testemunho do que eu vivo. A minha esposa, até mandei mensagem para o pastor, ela teve uma dor muito forte no pé da barriga, e isso postergou por vários dias e foi doendo, e ela resolveu ir fazer um exame, né, conseguiu um encaixe, e mesmo sentindo dores ali, ela a semana inteira repuxando, andando, né? E um dia ela foi lavar a louça ali, eu estava ajudando ela a limpar a casa, e o meu filho menor viu que ela estava com dor e gemendo. O que ele fez? Ele pegou a minha esposa e levou para a sala, correndo assim, deitou ela no sofá. Aí ele foi lá e começou a lavar a louça, o menor. O maior começou a participar também, começou a arrumar a cozinha. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá na televisão, colocaram um filme, foram lá no quarto deles. Alguns dias atrás nós fomos em Maringá e eles foram no McDonald's, pegou, sabe aquelas coroas que dão no McDonald's? Um catou a coroa, o outro pegou um globo que nós temos lá, que ligamos no quarto, que fica as estrelinhas virando. Aí eles apagaram a luz, ligaram a televisão, daí um foi na geladeira, pegou, acho que foi um suco, um Danone, catou um bolinho, levou para ela, colocou a coroa na cabeça dela, ligou e apagou a luz, ligou a televisão e deixou deitada com as pernas estendidas. Aí eu estava lá fora e vi as luzes piscando e corri para ver o que estava acontecendo. Os dois falaram assim: olha pai, a mãe não está muito bem, então a gente está tratando ela como uma rainha dentro de casa. Irmãos, isso não tem preço, irmãos. Seja o espelho para os seus filhos, para que eles olhem para você e queiram ser igual a você. Eu tenho um vídeo gravado aqui no meu celular. O meu filho brincando, eu falei assim: filho, o que você quer de presente de Natal? Pai, eu quero uma barba, para ter uma barbinha igual a sua. Irmãos, isso é glorioso. Isso acontecia lá dentro daquela casa. A mulher que era a coroa de seu marido, porque a Bíblia vai dizer que é isso. Todo o ministério de sacerdote dentro da casa, pastor, ele é validado pela esposa, porque senão a Bíblia não dizeria que a esposa é a coroa do esposo. E por que coroa, irmão Tiago? Porque rei não reina sem coroa. Se você não tiver a sua esposa te validando de forma espiritual aí, irmão, infelizmente. Então a partir de hoje eu quero profetizar que famílias serão mudadas neste lugar, que ministérios serão criados dentro de casa, que pessoas viverão uma vida ministerial, porque serão aprovados diante da presença de Deus. Mulheres passarão a valorizar os seus maridos, maridos passarão a ser sacerdotes, sacerdotes passarão a ensinar os seus filhos a andar no caminho do Senhor e a saber a quem clamar, a quem buscar no momento de dificuldade. É isso que tem que acontecer, isso que estava acontecendo. E então, aquela mulher que aprendeu com o seu marido, ela foi buscar o seu socorro. E quando ela busca o socorro, ela procura quem? Ela vai atrás de quem? Atrás do quem ensinava o seu marido, atrás do profeta. Porque ele sabia que lá onde estava o profeta, estava a presença de Deus. Ei profeta, onde você está, a presença de Deus está com você. Lá na sua casa a presença de Deus está com você. No seu trabalho a presença de Deus está com você. Na sua escola a presença de Deus tem que estar com você. O culto, a igreja tem que começar em você, para que você transmita ela aqui para o culto à noite. E ela faz aquele questionamento. E Eliseu, que era o profeta, no versículo 2 vai dizer assim: mas como posso eu ajudá-lo? Diga-me o que eu tenho, o que você tem em casa. E respondeu ela: a sua serva tem apenas uma vasilha de azeite. A situação dela não era boa mesmo. Ele vai dizer que ela perdeu o marido, ela perdeu, estava prestes a perder os filhos, e era normal nas casas terem uma botija de azeite. Se você voltar um pouco, você vai ver que todas as tradições da família tinham-se azeite para diversas coisas. O azeite, irmão Paulo, servia para curar, o azeite servia para temperar, o azeite servia para iluminar, o azeite servia para passar nas feridas quando estavam machucados, o azeite servia para diversas coisas, para unção. Samuel, quando desce para ungir Davi rei, que ele leva uma botija de azeite. O azeite tinha os seus significados, e entre eles existia um azeite que era um dos melhores, do azeite que era usado até no tabernáculo, para que as lâmpadas se mantessem acesas. Logo, a mulher, ela expõe o que tem dentro da casa dela.
Estenda a sua mão assim, irmão, se você pode. Feche os teus olhos como um ato espiritual. E eu te faço uma pergunta nessa noite: o que você tem nas suas mãos? Reflita diante de Deus. O que você tem para oferecer a Deus nessa noite? Se o profeta te perguntasse: o que é que você tem aí nas mãos? O que você diria para o Senhor? Não diga para mim, mas diga para o Senhor: Senhor, eu não tenho mais nada, minhas forças se acabaram. Talvez o último recurso eu vou estar usando amanhã, não vou conseguir. Talvez o último suspiro. Mas Deus, irmãos, que é um Deus da multiplicação, está na casa nessa noite. Não importa o quanto você esteja nas suas mãos, mas se você tem algo para apresentar, eu quero te dizer que o Deus da multiplicação já está na casa. O Deus que multiplica recursos já está neste lugar. O Deus da providência já entrou aqui e Ele quer mudar a sua história. Histórias serão mudadas, irmãos. Eu creio nisso piamente, tenho pregado sobre isso, porque eu creio num Deus que muda histórias. Olha, vai então, pega vasos emprestados, não poucos. Se é verdade que essa esposa observava os seus maridos, ela não era só esposa de pastor ou de profeta ou discípulo, ela também era uma profeta do Senhor. Ela também era algo que acompanhava. Por quê? A Bíblia vai dizer que ela sai emprestar vasilhas. Agora me diga você com toda a sinceridade: você empresta alguma coisa para um vizinho chato, irmão? O infeliz ouve funk a noite inteira. Depois acaba a gasolina dele porque ele se preocupou em instalar um som de 10 mil no carro e não abastece o carro. Aí ele para na frente da sua casa e: ô chapa, tem como você emprestar um pouco de gasolina aí? Acontece, irmãos. Nós como cristãos acabamos emprestando porque nós temos o coração bom. Mas o vizinho chato, ele é importunante. A pessoa que não tem comunhão com as pessoas que estão ao seu lado, e não digo comunhão dentro da igreja, porque dentro da igreja é fácil nós termos comunhão. Nós nos vemos de quarta, de domingo, às vezes nos GCs. Mas eu quero dizer para você: e aquela pessoa que você vê todo dia? Quando ela olha para você, o que ela vê em você? Ela vê um cristão autêntico? Ela vê uma pessoa que ela pode olhar e ver o brilho de Cristo resplandecer na sua vida? Ou ela vê uma pessoa que ela fala: vixe, deixa eu cortar a volta que esse aí é chato. Deixa eu ir para o outro lado da rua, se você vê para a direita, você vai para a esquerda. Mas essa mulher era uma mulher agradável, porque quando os seus filhos saem para buscar as botijas de azeite, para buscar as botijas para encher de azeite, eles voltam com muitas, irmãos. Quando você deixar Cristo passar a transparecer na sua vida, as coisas vão mudar até no ambiente onde você está. As pessoas vão começar a te olhar de forma diferente, irmãos. E você não precisa pregar, não precisa cantar para viver isso. Você precisa viver uma vida de altar e comunhão com Deus, irmãos. Essa semana nós estávamos no GC ali. Eu vou usar o nome do meu irmão Fernando, porque ele está aqui, ele é meu amigo. Quando eu cheguei na cidade de Nova Esperança, e quando eu comecei a reformar a minha casa, eu comecei a comprar com meu amigo Júlio, e de dados os momentos eu não conseguia ir buscar alguns materiais que eram urgentes. Minha esposa pegava o carro e ia lá no depósito buscar. Não no depósito aqui do centro, no depósito lá do Buracão. E sempre que minha esposa chegava em casa, irmã Paula, escute o que eu vou dizer. Ela falava assim para mim: amor, tem um homem lá que trabalha no Júlio, pensa num cabrão. Ele é atencioso, ele é bonzinho. E ele não olha para a gente com um olhar de maldade, pelo contrário, ele olha com um olhar de servidão. Ele vai até o carro, ele pega o cimento, se for preciso, ele coloca lá dentro, ele encapa o carro, amor, ele coloca um plástico para não sujar o carro. Ele faz com um carinho que me chama a atenção. Passou o tempo, um dia eu peguei e fui lá buscar um saco de cimento. E quem eu encontro lá? Coloca esse pé, irmão Fernando. Não é para aumentar seu ego, não. Era o irmão Fernando com esse sorriso lá, irmãos, pegando um plástico, colocando para não sujar o meu carro, irmão. Isso é para a glória de Deus. Isso é ser cristão fora do ambiente de igreja. Isso é ser cristão para que a eternidade repercute e olhe para você de uma forma diferente. Igreja é isso. Pode se assentar, irmão Fernando. Amo sua vida, meu querido. Isso é ser igreja. É transmitir lá fora o que nós vivemos aqui dentro. É transmitir essa paz que excede todo entendimento e mostrar para as pessoas que ainda há esperança para esse mundo perdido.
Quem sabe você não sabe pregar, não sabe falar bonito, mas o seu testemunho vai adiante de você. Quando as pessoas olham para você, elas vão olhar, não você caminhando de forma comum na rua, mas vão olhar um autêntico cristão, vivendo uma vida de comunhão com Cristo. Isso é viver para Cristo. É transparecer diante da nossa vida o brilho de Cristo. E o termo é esse: cristãos são pequenos cristos que nascem dentro de nós, pastor Roberto. Temos a cada dia deixar que nossa carne fique mortificada e que o Espírito Santo cresça, a ponto de as pessoas olharem para nós e nós pregarmos só como nossa vida, a ponto de nós passarmos em lugar e a nossa sombra atingirem as pessoas e elas serem tocadas de uma forma diferente, a partir do momento que nós soltarmos uma palavra e as pessoas receberem essa palavra de forma diferente. Isso tem que acontecer, e não é só aqui dentro. O mundo está fora clamando por pessoas que tenham Cristo na vida. Essa semana em frente ao Cinebar eu encontrei um homem em condição de morador de rua. Ele veio me pedir dinheiro, eu não tinha dinheiro no bolso, que hoje a gente não anda mais com dinheiro no bolso, né? O Pix é cartão de crédito, isso é uma realidade de hoje. E eu olhei para ele e falei assim para ele: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele olhou e falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Ele também fui. Falei: mas por que você não é mais? Ele falou assim: eu matei um homem, fui preso, fiquei numa condição de cadeia, saí da cadeia, sou morador de rua hoje. Eu olhei para ele e falei assim: olha aqui, você já se arrependeu disso que você fez? Ele falou: nunca mais quero cometer isso na minha vida. Eu falei: você acredita que o Cristo que eu sirvo, Ele pode tirar você dessa condição? Ele falou: eu acredito. Eu falei: você quer receber uma oração? Ele falou: eu quero receber uma oração. Era 3:30 da tarde, nós estávamos em frente ao Cinebar Pastel, eu estava abraçado com esse morador de rua, e nós estávamos orando juntos, e eu estava falando para ele assim: olha, Cristo pode restaurar a sua vida, Cristo pode restaurar a sua família, Cristo pode te trazer de volta a viver um evangelho pleno de conhecimento. Porque eu sou bom, irmão? Não, eu não sou bom, eu não presto, de mim não tem nada que se serve, mas porque um dia Cristo me resgatou, e eu quero que Ele também resgate as pessoas que estão lá fora. Eu quero que eles vivam isso que eu estou vivendo, eu quero que eles caminhem aonde eu estou caminhando. Pastor Márcio, aquele homem, ele com lágrimas nos olhos, ele tinha bebido alguma coisa que deu para perceber que ele estava alterado, mas ele voltou de novo, ele olhou para os meus olhos e falou assim: olha, eu te pedi dinheiro, você não tinha dinheiro, mas você me deu a melhor coisa, que é a palavra de Deus. Já valeu a pena, irmão, já valeu a pena. Já valeu a pena ter orado, já valeu a pena ter falado com Ele. Talvez essa semente foi plantada hoje, ela não vai florescer amanhã, mas com o tempo, toda semente plantada, ela vai crescer, ela vai semear. E basta nós, semeadores do Evangelho, passarmos a plantarmos a semente. Nós temos nas nossas mãos a semente, nós podemos plantar essa semente, cabe a nós. Ela pediu os vasos emprestados, e os seus filhos colocaram. Aí o profeta vai falar assim para ela: agora você vai para dentro da sua casa e fecha a sua porta com os seus filhos. Me reluta a mensagem que o pastor pregou de manhã, porque há guerras espirituais, pastor, que nós não lutamos aqui. Há guerras espirituais que nós lutamos dentro dos nossos lares. Há momentos que será necessário nós colocarmos a nossa família dentro da nossa casa, colocar todos os joelhos deles no chão e começarmos a clamar pelo Senhor, pela nossa família, irmãos. O maior ministério que Deus nos deu é a nossa família. O que Deus te deu na sua mão, a sua família que Deus te deu na sua mão, é o teu ministério maior. Você tem que olhar para os seus filhos como sendo a sua igreja. Você tem que olhar para a sua esposa como sendo a sua igreja. Você tem que olhar para o seu esposo, se ele não é convertido, como ele sendo o seu maior ministério, para você ganhar ele para Cristo e ele se tornar esse sacerdote dentro da sua casa. Esse tipo de guerra, ele foi lutado ao fechar a porta. E quando eu fecho a porta, eu me desligo do mundo que está lá fora. Há pessoas que dizem que a sua casa é o seu forte. A sua casa, principalmente eu trabalhei na rua por algum tempo, e quando eu viajava e voltava para minha casa, irmãos, não tem coisa melhor do que o banheiro da gente, do que o nosso chuveiro, não tem coisa melhor do que o nosso sofá, irmãos, não tem coisa melhor, irmãos, do que a nossa mesa. Não tem coisa melhor que você chegar dentro da sua casa e sentir o cheirinho dos seus filhos, da sua família, irmão. Não tem coisa melhor do que você entrar dentro do seu lar, porque o seu lar é o teu recanto, é algo que Deus te deu, é um mistério que talvez você não entenda agora, mas Deus está dizendo: é o teu ministério, é a tua casa, a tua família. Meu filho era muito pequeno ainda e ele vinha correndo.
Ele subia no carro e falava: papai, você voltou? Eu falei: voltei, filho, graças a Deus. Isso é glorioso. Ela fechou, se desligou do mundo externo. E às vezes essas batalhas que nós lutamos, elas têm que ser lutadas de uma forma especial. A gente tem que se desligar do que está lá fora. Há lutas que nós travamos, que nós temos que tirar um momento de comunhão, de consagração para com Deus. Há momentos que nós temos que se desligar de algumas coisas que nos atrapalham a ver o mundo externo. Lá fora, à sua porta, um homem batia e dizia: vou levar seus filhos. Lá fora, ela não tinha recursos, mas dentro da sua casa, dentro do seu lar, Deus estava providenciando recursos para aquela mulher, no seu recanto. E a Bíblia vai dizer que ela pega agora o único recurso que ela tinha. Por que eu falei para você estender a sua mão? Porque quem tem muitos recursos, é mais fácil, pastor, às vezes se dispor de um. Eu conheci pessoas que tinham 2 carros e doou um para a obra. Assim como eu conheci pessoas que tinham um carro e doou aquele único carro e ficou andando de a pé, e Deus abençoou e deu um melhor para ele. E assim acontece. Mas eu estou falando aqui de um período que essa mulher estava passando, que era de total abstinência, que era de total falta de recursos, porque ela não tinha mais nada dentro do seu lar. Quando o homem de Deus pergunta para ela: o que você tem? Ela fala o pouco que ela tinha, que era aquela vasilha de azeite. O pouco que ela tinha, ela diz: ó Senhor, eu tenho aqui, ó, é o único recurso que eu tenho. É onde que eu vejo que a fé é o maior fator para que o milagre aconteça em nossa vida. Porque ela poderia pensar diversas coisas, e entre elas ela podia colocar na sua mente: eu não vou usar esse recurso, esse azeite, porque talvez seja o último recurso que eu tenho que vai acabar. Talvez eu use isso e não tenha nem o que dar para os meus filhos, fazer como a viúva de Sarepta, fazer um bolo, comer e morrer juntamente com os meus filhos. Mas a Bíblia diz que ela pega aquele azeite, e ela começa a derramar aquele azeite. Não sei se você está entendendo isso. Ela começa a colocar diante do Senhor a sua oferta. E à medida que aquele azeite começa a cair, irmãos, Deus começa a operar um milagre no céu. A partir do momento que você começa a se derramar diante do Senhor, seja de lágrima, de recurso, seja daquilo que você veio ofertar, o milagre começa a ser gerado no céu. E o milagre, quando é gerado no céu, ele é transparecido para a terra em forma material, porque o céu é espiritual, mas a terra é material, irmãos. Como que eu vejo o milagre? Quando ele começa a se transmutar de forma material. Eu imagino aquela mulher pegando aquele pouco de azeite que tinha, e quando ela começa a derramar aquele azeite, a palavra do Senhor vai dizer que ele começa a se multiplicar, irmãos. Ele começa a se multiplicar. Ele começa a se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar, se multiplicar. Eu não sei o tamanho do vaso, mas quando ela termina de encher o primeiro, ela olha e talvez ela se surpreenda e fala: traz mais um. E a palavra do Senhor diz que trazem mais um. E ela começa de novo a derramar diante do Senhor, irmãos. Quem vive um milagre com Deus, irmãos, não experimenta e sai daqui sem experimentar de novo. Quem vive um milagre com Deus se alimenta todos os dias desse milagre. Quem vive um milagre com Deus vive uma vez e continua vivendo, porque os milagres de Deus chamam a nossa atenção. Ela poderia parar no primeiro: tá bom, tá suficiente. Mas quem anda com Deus sabe que o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que nós acreditamos. Eu conheço uma menina que tive a oportunidade de ser líder de jovens dela. E na sua adolescência, para a sua juventude, ela teve que tirar fora o seu útero. Nova, com sonhos, talvez projetos, e foi dada para ela uma situação de não poder ser mais. Mas uma coisa que chamava a atenção nessa menina, irmãos, que sempre que a gente fazia campanhas de oração, ela a primeira a chegar na igreja para orar. Eu me lembro que quando a gente lançava o propósito de fazer cantina, ela se dispunha com os materiais dela para fazer a primeira cantina, para gerar dinheiro para as próximas. Eu me lembro que ela estava envolvida em tudo. E Deus preparou para ela um rapaz. Os dois se casaram.
E no entanto, o que aconteceu? Ele casou sabendo que ele nunca poderia ser pai. De forma genética, claro, ele poderia adotar. Mas, aproximadamente 15 meses, irmãos. Porque a criança já está fazendo o seu 6º mês. Essa menina que não tinha útero, irmãos. Deus gerou dentro dela um milagre, irmão. Eu estou pregando de um Deus de milagre nessa noite, que multiplica, que faz aparecer, que faz acontecer aonde não tem. Talvez a instabilidade, talvez as suas emoções não te deixam crer, mas Deus vai gerar um milagre aonde você menos acredita que ele possa acontecer na sua vida. Hoje ela segura o bebê no colo, ela balança aquela criança. E eu imagino que todas as vezes que ela olha para a criança, ela diz: o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre, o meu milagre. Deus vai te dar um milagre de forma física, visual, para que você enxergue que Deus tem um Deus de milagre, e Ele tem milagres para a sua vida. Oh! Ela enche o 2º, enche o 3º. E em dado momento ela fala para um dos meninos: olha, busca mais um. Aquele menino olha e fala assim: mãe, acabou. Como assim acabou? Acabou-se os vasos, porque o azeite, a Bíblia não fala que ele acabou, pastor André. Ele parou. Há um milagre muito grande nisso, há um mistério muito grande. Aquele mesmo azeite que foi derramado em forma de milagre, naquela ocasião que aquela viúva não tinha condições, Sandro, ele parou naquela ocasião. Mas nessa noite ele está sendo derramado sobre a igreja de Nova Esperança. Ele está sendo derramado sobre a minha e sobre a sua vida nessa noite, como forma de convicção que Deus ainda faz milagres. Ele parou. Aquela mulher vai, e de novo ela toma uma atitude. Por quê, pastor? Eu aprendo que se na tristeza, se na dificuldade, eu procuro o meu pastor para pedir conselho: pastor, me ajuda nisso, me ajuda aquilo. Quando a benção chega, o que eu faço? Convido ele para jantar na minha casa, porque a benção chegou. Amém? O que eu aprendo com isso, irmãos? Que nós temos que ser mais gratos com Cristo. Porque no momento de dificuldade, nós colocamos o joelho no chão, nós clamamos, nós fazemos campanha, nós damos o dízimo quando não está dando, né, pastor Mário? Nós pagamos as dívidas, nós fazemos algo acontecer. Mas quando as coisas se estabelecem, o que acontece, pastor? Agora eu estou bem, ando com as minhas próprias pernas. Eu quero nessa noite orar para que esse espírito de gratidão caia por terra, e que existem pessoas gratas a Deus aqui neste lugar, que agradeçam a Deus quando está faltando alimento dentro de casa, mas que agradeçam ainda mais quando a despensa está cheia, que agradeçam a Deus quando todas as contas estiverem pagas, mas quando também faltar conta para pagar o boleto no dia seguinte, agradece a Deus do mesmo jeito, porque o Deus da multiplicação e da providência está conosco todos os dias da nossa vida. Não é só um, não é só na tristeza, não é só na bonança, Ele está todos os dias. Ela vai e fala: e agora? O que eu faço? O homem de Deus olha e fala para ela assim: olha, trazendo para os nossos dias, quanto que você deve? Vai lá, vende, paga a sua dívida, e com o resto, viva em paz com seus filhos. Irmãos, eu leio isso: vá, venda o seu azeite, pague as suas dívidas, você e seus filhos viverão do que sobrar. Se isso aqui, irmãos, não é viver a multiplicação e o milagre de Deus, nada mais é na vida, irmãos. Se isso aqui não te enche os olhos e não te deixa a pensar que você vive para um Deus da multiplicação, nada mais vai te cantar, porque a Bíblia começou a falar que ela não tinha nada, não sequer um pouquinho de azeite, mas a Bíblia termina dizendo no mesmo texto que ela terminou com azeite suficiente para ela viver o resto da vida dela e dar para o filho dela condições de viver. Ei, Deus não é um Deus mesquinho, um Deus que dá só um pouquinho para você e tira, um Deus que faz quando a gente quer pescar, né? Quem pesca sabe, joga lá a ceva, né, Picolinho, no lugar, aí os peixes vão dar aquele pouquinho, você está ali só para pescar ele, depois acabou, buscou o peixe, acabou a comida.
O Deus que eu sirvo, irmãos, é o Deus da providência diária. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, por todos os dias até o fim das nossas vidas. E se Ele não voltar, Ele vai continuar suprindo. E se Ele não vir buscar a sua igreja, Ele vai continuar multiplicando o azeite. E se Ele aprove ao Senhor te levar para a eternidade, ainda na eternidade, todos os dias Ele estará com você pertinho de ti. Porque para nós, a morte não é o fim, irmãos, é o passaporte para a vida eterna. Com Deus é tão glorioso que o povo fica preocupado em morrer, irmãos. Eu fico pensando que nem Paulo falava assim: olha, eu estou em aperto. Por que eu estou em aperto? Porque se eu ficar aqui, pastor, eu vou ter oportunidade de pregar, eu vou ter oportunidade de falar do amor de Cristo. Mas se eu também for, eu vou ter oportunidade de estar com Ele lá na glória. Ei, o morrer para nós não é prejuízo, o morrer para nós é ganho. Ninguém quer morrer, irmão, mas se você partir, você vai partir com Cristo, vai ter uma eternidade de glória para a sua vida. A esperança do cristão é essa: a morte não é o fim, é o passaporte para a vida eterna. Viva do resto. Se coloca o pé nesse momento. Ministério de louvor, se quiser vir aqui já. O viver do resto, irmãos, implica algumas interpretações. Para o mundo, quando nós falamos o resto, o significado é resto mesmo, né, pastor? Olha, eu tenho aqui um resto de comida, eu tenho aqui um resto de lixo, eu tenho aqui um resto de terra, tem aqui um resto disso, daquilo. Mas, irmãos, o resto, ou a sobra escrita aqui de Deus, Ele traz para nós um vislumbre de que o resto de Deus é muito mais do que nós podemos imaginar. Se Deus está te dando um pouquinho assim, ó, se contente, porque essa sobrinha que Deus está te dando é o suficiente, irmãos, para você viver uma vida em paz para com Deus. Quando nós buscamos, clamamos e pedimos por esse ano da multiplicação, de forma espiritual, nós queremos que Deus nos multiplique os nossos recursos que nós temos. Um dia eu ouvi um pastor falando uma coisa, eu dei risada. O irmão falou para ele que se ele fosse para a igreja, Deus daria 10 vezes mais. E ele viu diversas pessoas indo para a igreja e saindo bem sucedido, e um dia ele foi questionar com a Deus, né? Aí Deus usou um irmão e falou assim: rapaz, você chegou na igreja embriagado, com cigarro no bolso, 10 reais no bolso, e você está querendo cobrar de Deus, só a vida eterna que Deus te deu já está valendo mais do que tudo nessa vida. A consequência de ser bem sucedido é bênção do Senhor, irmãos. E Deus, Ele sabe quem Ele abençoa. Deus dificilmente vai abençoar pessoas que colocam o dinheiro no coração e tomem a frente do coração Deus. Mas eu creio que nessa noite há pessoas aqui neste lugar que serão abençoadas porque Deus encontrou um coração voluntário, que ouviram essa palavra, que trouxeram o seu pouquinho de azeite, que trouxeram o seu restinho, talvez, para apresentar diante de Deus aqui. Talvez sem forças. Nós estamos vivendo um período difícil, irmãos, com a irmã Laila, né, pastor? Uma situação de doença. E nós como igreja, irmãos, nós se entristecemos por isso. Por quê? Ela é uma irmã que está aqui conosco, uma irmã querida, uma irmã que a comunidade conhece. Mas, o que nós estamos fazendo como igreja pela vida dela? Será que estamos orando o suficiente? Ou será que estamos pedindo o que realmente Deus quer fazer na vida dela? Eu me lembro que quando minha mãe ficou enferma, pastor, entenda o que eu vou dizer. Eu pedia para Deus curar ela no leito da UTI, todas as vezes. Todas as vezes. Nós íamos por 28 dias. Nós visitávamos mamãe lá, mamãe estava lá. Um dia tinha um quadro de melhora, outro dia tinha quadro de piora. Todos os dias nós íamos lá. Tal. Até que um dia eu perguntei para Deus: Senhor, o Senhor não vai curar minha mãe? E Deus se calou naquele momento, pastor Roberto. E nós começamos a orar de forma mais intensa. Deus curou minha mãe, irmãos? Não. Após 28 dias de UTI, já contei isso, ela partiu para a eternidade. E por que eu digo que ela partiu para a eternidade? Porque antes dela se internar, no quarto da minha casa, nós oramos por ela, ela se reconciliou com Jesus, deitada num quarto de uma cama de solteira, chorando dores da sua dor, e falou: eu quero, porque se eu partir daqui, eu quero ir para a eternidade, porque ela conhecia a palavra do Senhor. Só que isso ficou na minha mente. Pastor Roberto sabe o que eu vou dizer, um filho quando perde a mãe é difícil, né, pastor Roberto? Por mais que você viveu uma vida de amplitude com ela,
teve uma vida extensa. Minha mãe partiu muito cedo, minha mãe partiu com 45 anos de idade, eu era muito novo, eu sentia essa vontade de estar na casa dela, Priscila, dia de domingo, levar, almoçar, jantar com ela, levar ela para passear. Eu tinha esse sonho de ela estar na igreja comigo e tal, mas eu me lembro como se fosse isso. E quem crê que Deus ainda fala em sonhos e visões, irmãos? Eu creio nisso aí. E um dia eu questionei para Deus, fui para um culto, cheguei para casa, falei: Senhor, tem tantos testemunhos de cura, o Senhor batiza, o Senhor salva, o Senhor faz tanta coisa, e por que que o Senhor não fez um milagre na vida da minha mãe? E fui dormir, irmãos. Naquele sonho, eu estava na minha casa, eu morava na casa do fundo, minha mãe na casa da frente, e minha mãe chegou no portão, bateu, entrou, e ela se assentou à mesa comigo naquele sonho, naquela visão, eu creio. Eu olhei para ela, minha mãe era uma mulher bonita, clara, dos olhos verdes, assim, uma mulher bonita. Eu olhei para os olhos de minha mãe, o amor da minha mãe tinha um mistério muito grande, pastor André. Quando ela estava brava, ficava verde escuro, quando ela estava calma, ficava verde claro. Daí a gente já olhava pelo olho. A chinelada vinha na proporção que a cor do olho ficava, então a gente já se preparava. E naquela ocasião, mamãe sentou de frente comigo, naquela visão, e ela falou assim: filho, fique em paz, porque para onde eu fui é muito melhor do que aqui. Fique em paz, porque você orou por um milagre, mas o maior milagre Deus fez na minha vida, eu estou no céu com Ele. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O maior milagre é esse aqui que está acontecendo aqui, ó. Almas salvas para o reino de Deus, irmãos. E se nós não pregarmos essa cruz, esse evangelho, é em vão que nós estamos pregando. Portanto, a gente tem que viver isso aqui, ó. Essa amplitude de igreja, essa comunhão de igreja. Vamos louvar o Senhor com o hino. E após o louvor nós estaremos finalizando. Curva a sua cabeça. O Deus da multiplicação, o Deus do azeite está aqui nesse lugar, amém. Eu sempre falo para os irmãos, eu sou carente, se você pode também, você faz, abraça a pessoa que está do seu lado aí. Para o esposo é mais fácil abraçar a esposa, né, irmãos? Para o filho é mais fácil abraçar o pai. E se talvez você está longe da sua esposa, está longe do seu pai, vai até ele, abraça seu pai, abraça sua mãe, abraça a pessoa que você veio com ela na igreja aí, ó. Há pessoas aqui, irmãos, que precisam disso aqui, ó, sentir um calor humano, irmãos. Deus, Ele quer te abraçar nessa noite e operar um milagre na sua vida. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura,
milagre acontece de acordo com a nossa fé. Se você tiver fé, o milagre pode acontecer. O hino que o Ministério de Louvor cantou, ele retrata talvez a trilha sonora da vida de algumas pessoas. Tem pessoas que têm hinos que marcam a sua história. O pastor falou no começo que nós iríamos orar pelos enfermos, irmãos. Eu quero convidar os enfermos que estão aí, nós vamos orar nessa noite. Cadê você? Vem aqui na frente, a gente vai orar, irmãos. Saia do seu lugar se você crê. Se você crê, vem aqui, nós vamos orar. Mas nós vamos orar só pelos que estão enfermos, mas que alguém também que tem um familiar que está enfermo e ele não pôde vir aqui, mas você quer apresentar esse familiar. Saia do seu lugar, que você vai ser representante legal dele aqui nesse lugar. Venha, nós vamos orar por essas pessoas que estão enfermas. Dedilha de novo aí, Marquinhos, para mim, só o fundinho desse hino aí. Priscila canta bem baixinho aí. Por que eu falei que é a trilha sonora, irmãos? Eu tenho um amigo muito querido, talvez ele até esteja assistindo, porque alguns amigos nossos nos acompanham. E esse amigo, ele se chama Marcelo. Um abraço, Marcelo. Se você estiver aí, eu te amo, amo a sua vida, aprendi muito com você. Marcelo sempre foi um homem de Deus, irmãos, aplicado, pai, marido, 3 filhos, irmãos. Todos os 3 criou com as melhores condições. Deu faculdade, tudo para os 3. Sempre esforçado, começou como operador lá e se tornou engenheiro da empresa onde ele trabalhava. Mas um dia o Marcelo sentiu algumas dores no pulmão e eu me lembro que ele foi fazer alguns exames e foi constatado que ele estava com alguns nódulos no seu pulmão e era um câncer maligno. E para piorar, ele também contraiu em outras partes do corpo esse câncer. Marcelo foi afastado de todos e ficou dentro da sua casa. A última vez, pastor Márcio, que eu fui visitar o Marcelo, ele estava magro, deitado num sofá na sua sala. Do lado do Marcelo tinha um balde, pastor Roberto. Marcelo, ele não conseguia se alimentar. Ele comia alguma coisa e cuspia naquele balde. Algumas pessoas foram até o Marcelo e falaram assim: olha, eu já vi pessoas menos mal que você partirem. Mas o Marcelo disse: não, Deus tem um chamado na minha vida e eu não vou partir para a eternidade antes de eu cumprir isso que Deus tem na minha vida. Ele lançou uma palavra profética, irmãos. Eu me lembro que nós começamos a orar por ele, a sua esposa começou a orar por ele, irmãos. E o Deus do milagre que está aqui nessa noite operou um milagre na vida do Marcelo, irmãos. Marcelo hoje é pastor, ele tem uma igreja com ele ministra a cura, irmãos, porque Deus curou ele, irmãos. E eu conheço, e o dia que ele me visitar, eu vou trazer ele aqui para ele pregar para você o que aconteceu na vida dele. Nós estamos num ambiente de cura nessa noite, irmãos. Há um mover sobrenatural de Deus neste lugar. Eu convidei as pessoas que estão enfermas, mas eu quero convidar também aqueles que querem viver um milagre na vida da parte de Deus. Sai do seu lugar que ainda há oportunidade. E nós vamos terminar este culto orando em forma disso, irmãos. As pessoas que estão enfermas, se puderem, vem mais um pouco aqui à frente, aqui, ó. Os que estiverem enfermos, vem aqui mais à frente. Chamar os pastores, os intercessores. Nós vamos apresentar essas pessoas, irmãos. Irmãos, ali está o Davi, né, irmãos? Estão orando às 8h30 da manhã, que estão preparados, já estão ministrados também para vir aqui orar. Maravilha, o pastor falou que tem os intercessores que já estão preparados, que estão orando também, já venham para cá. Mansandro, Tânia, traz o Davi mais aqui para frente também. Nós vamos orar por ele, apresentando a mãe dele, traz ele aqui. Sim, nós acreditamos que Deus pode fazer, muito mais do que nós acreditamos. Deus opera milagre, irmãos. Eu estou pregando de um Deus que Ele faz milagre, irmãos, e eu acredito piamente nos milagres de Deus, irmãos. A palavra do Senhor diz: se 2 ou 3 concordarem, algo aqui na terra será ligado lá no céu. Nós vamos orar neste momento. Pastores, intercessores, orem por essas pessoas que estão enfermas aqui à frente. Você que está aí no fundo, estenda as suas mãos para que nós vamos clamar, levantar um clamor nessa noite por as pessoas que aqui chegaram com enfermidades. Nós vamos orar e o inferno vai perder novamente, porque Deus tem poder, irmão, para fazer infinitamente mais. A chuva está caindo lá fora, irmãos, e as bênçãos de Deus estão caindo aqui dentro da igreja nessa noite.
Curva a sua cabeça. Estenda as suas mãos. O pastor Roberto vai orar nesse momento. Os intercessores sabem quem são, que estão orando 8h30 da manhã. Podem vir aqui à frente, vem ajudar. Se não for orar, vem apenas ajudar a tocar nas vidas aqui em nome de Jesus. Irmãos, Deus é um Deus que chama à existência as coisas que não existem. Para Deus não há impossível. E nós vamos orar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Pai, a vida da irmã Fátima, Pai, que está aqui à frente. Em nome de Jesus. Deixa. Amém. Pai, é no nome de Jesus. Todas as pessoas que estão enfermas ou vieram representando algum enfermo tem que ser ungido com óleo aqui à frente, tá? Em nome de Jesus. Aqueles que estão representando a pessoa, aqueles que estão enfermos, unge a testa. Aqueles que estão representando uma pessoa, unge a mão direita, tá? Peça para ungir a sua mão direita. Você vai tocar na pessoa assim que você puder e vai fazer uma oração, tá bom? Então quem está representando alguém enfermo, pede para os pastores ungir a sua mão direita. Aqueles que estão enfermos em pessoa presencial aqui, vai ser ungido a sua testa, tá bom? Pai, alguém que quer ungir a mão direita aqui, que está representando alguém enfermo, vem aqui à frente. Fica na fila da frente aqui. Passa a mão aqui, irmão. Os jovens do Connect, se podem, vem aqui, ó, junto com o Davi, nós vamos orar junto com ele, irmãos. Neste momento, irmãos, há uma guerra espiritual acontecendo aqui, irmãos. Nós que estamos aqui em cima estamos vendo uma luta espiritual acontecendo neste lugar, irmãos. Quem crê pelos olhos da fé consegue contemplar que há uma batalha espiritual acontecendo neste lugar, irmãos. Anjos degradando com demônios, irmãos, porque querem tragar, tirar vidas e apresentar aquilo que não se deve mais. Deus vai nessa noite apresentar algo maravilhoso à sua igreja, irmãos. Há uma manifestade de glória, de poder, irmãos. Você que tem língua estranha, fala em língua estranha. Você que tem glória a Deus, dê um glória a Deus. Você que fala com Deus e tem intimidade, comece a falar neste momento. Nós não vamos terminar o culto da mesma maneira que nós aqui chegamos. Algo sobrenatural está acontecendo. Oh, Espírito Santo, Espírito de cura, de poder, aquele que está conosco todos os dias, que opera um milagre ainda mais. Deus, nós queremos com humildade nessa noite nos colocar em Tua presença, Deus. Deus amado, Deus santo, de joelhos queremos clamar, Senhor. Clamar pela cura, Senhor. Clamar, Senhor Jesus, pelos milagres, Senhor Jesus querido. Deus amado, Deus santo, há uma guerra espiritual, Senhor. Há uma luta sendo travada, Senhor. Há uma batalha, Senhor Jesus querido. Mas o Senhor, ó Pai, és o general de guerra. É aquele que vence as batalhas. É aquele que tem em suas mãos todo o poder, Senhor. E segundo o poder que opera através da sua palavra, começa agora, Senhor, ministrar a tua cura. Começa agora, Senhor, a ministrar, Senhor, aquilo, Senhor Jesus querido, que o Senhor trouxe para os teus nessa noite, Senhor. Como igreja, Senhor, queremos viver o sobrenatural. 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 O sobrenatural, o sobrenatural, Deus. Aquilo que não é tocável começa a nos fazer tocar. Aquilo que não é visível nos faz entregar. Aquilo que nós não temos e chega, começa a nos dar, Senhor. Começa, Senhor, a operar os teus milagres, Senhor. Oh, Senhor, a tua igreja ora, a tua igreja clama, a tua igreja busca, Senhor, a tua igreja intercede, a tua igreja diz, Senhor, amém, as tuas bênçãos, Senhor, aos teus milagres, Senhor. Oh, opera, Senhor, Jesus, uma vez mais, Senhor. Oh,
Oh Deus, multiplica o azeite nessa noite, Senhor. Derrama, Senhor, como em forma de cura, Senhor. Derrama como em forma de cura, Senhor. Cura, 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 Senhor. Cura os enfermos, Senhor. Toca, Senhor, toca, Senhor. Jesus querido. Chorabacalabassuri. Cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor. Milagre de cura, Senhor, renovação, restauração, restauração familiar, Senhor. Traz, ó Pai querido, a teu desvio da tua graça, Senhor Jesus. Porque tu és maravilhoso, Jesus. E teu povo veio te buscar, Senhor. A tua glória manifestada, Senhor, através dos milagres, Senhor Jesus. Oh, mais, Senhor, infinitamente mais, Senhor, mais, Senhor Jesus, querido, Pai Senhor. Nossa confiança está baseada em Deus. A cura vem de cima, o milagre vem de cima. Aqui ninguém tem nada para te oferecer, mas Deus tem, irmão, para oferecer para você nessa noite. Quero finalizar, irmão, enquanto as pessoas estão orando aqui. A Bíblia diz que havia um aleijado que ele não conseguia ir até Jesus, mas ele tinha amigos, irmãos, que um dia encontraram ele e falaram: olha, o que você quer? Eu quero ser curado. Como que a gente faz isso? Vamos levar você. E a Bíblia diz que aqueles homens pegaram aquele aleijado, pastor, abriram o telhado e colocaram aquela pessoa na presença de Jesus. E o que aconteceu? O milagre aconteceu nessa noite, irmãos. Você chegou aqui porque o Espírito Santo te trouxe. O telhado já está aberto, Jesus já está aqui. A cura já está sendo ministrada, irmãos. Eu quero crer pelos olhos da fé que a partir deste momento a cura já está sendo derramada. Se você concorda comigo, levanta sua mão lá em cima assim, ó, e diga: eu serei testemunha do que Deus vai fazer hoje. Ele vai curar, vai libertar e vai dar multiplicação de azeite. Receba da parte de Deus a multiplicação de Deus na sua vida nessa noite, e seja cheio do poder e da graça.